Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com um texto que foi lançado nessa quinta-feira, dia 16 de maio, e o título é A Palavra Convence, mas o Exemplo Arrasta. Nunca antes uma frase fez tanto sentido. Nos momentos mais difíceis, colocamos à prova nossa força e caráter. Tantas lições estão sendo passadas e verdadeiros milagres estão acontecendo. Em situações que parecem impossíveis de solucionar, surgem desfechos que só mesmo a fé nos consegue explicar. Uma verdadeira corrente de luz vem se formando e crescendo a cada dia. A verdadeira essência benevolente do ser humano vem sendo exposta para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Cada um que se coloca à disposição de contribuir de alguma forma tem sido usado para auxiliar. Somos todos, nesse momento, ferramentas nas mãos do Criador. Nosso empenho tem sido valoroso e está produzindo bons frutos. Há tempos estamos nos preparando para auxiliar nos momentos tempestuosos dessa transição, e estes momentos estão se apresentando em ondas. São lições que colocam à prova o quanto aprendemos e o quanto ainda precisamos aprender. Há anos atrás, um evento mundial catastrófico causou uma divisão, uma triste polarização onde amigos e familiares se dividiram por divergências de opiniões. O medo foi a arma usada para manipular as mentes e causar a cisão. O que vemos hoje produz o efeito oposto. As divergências foram postas de lado e a união se deu através da solidariedade. Isso prova que o amor é uma energia poderosa e curativa. Essa luz que se espalha está contagiando a cada dia mais e mais pessoas. Sempre escutei a frase de que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. E talvez por isso muitos se iludiram com a aparência de que o mal controlava nosso mundo. Mas, na verdade, ele só se aproveitava para aparecer enquanto o bem seguia crescendo, porém de forma muito discreta. Nas minhas experiências em trabalhos voluntários, eu entendi que, ao contrário dessa expressão, o bem precisa sim ser mostrado, pois o exemplo contagia. Palavras têm poder, mas atitudes trazem resultados. E vimos que os corajosos que se expuseram, sabendo que enfrentariam as críticas dos que pouco fazem, foram os responsáveis por iniciar um movimento de solidariedade que se espalhou e voou para fora das fronteiras do nosso país. Que imensa corrente de amor vem se firmando. E cada um de nós pode ser um ponto de luz nessa corrente, e cada ponto importa. Quantas pessoas foram a resposta à oração de alguém que se encontrava em desespero e quase desistindo? Há inúmeros relatos emocionantes. Pessoas estão sendo auxiliadas e conectadas através de cada ser humano que se colocou à disposição. O Criador vem construindo as pontes através de suas preciosas ferramentas. Uma simples divulgação de uma lista de abrigados pode acarretar o reencontro de uma família ou de um tutor ao seu animalzinho de estimação. Sem contar os vários pedidos de resgate que são atendidos, salvando muitas vidas. Há muitos heróis sem capas. São anjos sem asa trabalhando arduamente. As lições finais são as mais difíceis e os alunos mais atentos e dedicados conseguirão as melhores notas. As ferramentas precisam ser retiradas dos armários e colocadas em uso. O momento de reconstrução está se aproximando. Muitas verdades estão vindo à tona e muitas feridas serão curadas. Aproveitamos a oportunidade divinamente concedida e façamos o trabalho para o qual estamos nos preparando há tanto tempo. Enfrentemos nossos medos e a nossa força interior brotará e frutificará. Nossas palavras precisam reverberar através de nossas atitudes.
Somos seres espirituais vivendo experiências humanas para a nossa evolução. Estamos caminhando e adquirindo conhecimento, e este precisa ser compartilhado. Essa é a grande sabedoria. O nosso Criador confia em nossa capacidade, afinal, ele conhece suas centelhas e sabe que somos um com a fonte e, portanto, somos uma extensão dele próprio. Mas nós mesmos, será que confiamos em nosso potencial? Quantos desafios já enfrentamos, mesmo achando que não daríamos conta? Todas as adversidades passadas nos prepararam para os momentos de mostrar que aprendemos as lições. Então, é momento de agir e confiar. Oremos por nossos irmãos, mas sejamos também a resposta às suas orações. Bem, esse texto, né, fica claro que fala muito da situação que a gente está enfrentando aí, né, no país, apesar de muitas coisas estarem acontecendo ao redor do mundo, mas no caso nós aqui estamos focados mais nisso que está acontecendo, né, que é nesses últimos dias, e que é um problema que vai perdurar ainda por muito tempo, né? Apesar que quando está assim no calor dos momentos, as coisas acontecendo, existe uma mobilização maior. Mas o que a gente tem que ficar atento é que isso não precisa se estender, não pode parar, né? E nesses momentos aí teve muita visibilidade e tal, mas eu acredito que a gente precisa manter isso vivo, porque essas pessoas vão precisar ainda por muito tempo de auxílio, né? E a gente precisa formar essa corrente de suporte. E uma coisa assim que, quando eu falo no texto da questão da visibilidade, muitas pessoas, tem gente até, hoje mesmo eu vi uma das pessoas que mais se empenharam no começo, que se enfiaram na água, que agitaram, que usaram, uma pessoa que usou, né, a visibilidade dela, uma pessoa muito conhecida. Eu não conhecia, acabei conhecendo por conta dessa, justamente de estar vendo a atitude dessa pessoa. E hoje ele estava assim, sabe, falou que estava cansado, desistindo, está doente, acabou com a saúde por conta da situação, com a saúde física, a saúde emocional, porque realmente o que eles estão presenciando são situações bem difíceis, né, bem tristes, por conta dessas críticas, né, de quem não faz nada, que está atrás de uma tela, que está atrás de um computador e fica só criticando e assim, ele chegou a mostrar alguns comentários assim, coisas realmente muito ofensivas, muito agressivas, né? E assim, realmente as pessoas, eu acho que hoje a gente está vendo quem é quem. As máscaras estão caindo. Muita gente que se dizia muito virtuosa, né, que arrotava virtudes aí, pessoa do amor, pessoa muito amorosa, que toda preocupada com o próximo, só na palavra, porque na atitude, zero. E assim, esse é o lado positivo, da gente começar a ver quem é quem. E aí eu acho que é uma coisa assim, tem sempre aqueles que não estão nem aí com nada, que ficam, né, que se isola, não quer saber, não olha para a situação, mas muitas pessoas estão começando a perceber, né? Quem acompanha esse jogo há muito tempo, né, que sempre foi taxado de teórico da conspiração e outras coisas mais, não se surpreende tanto, não se assusta tanto com as coisas que a gente vem presenciando, assim, em termos de atitudes surreais, né, absurdas, que as pessoas, que certas mídias e que certas pessoas, principalmente, né, as pessoas que deveriam, que têm a obrigação de estar dando suporte, e assim, a falta de atitude, e a falta de sensibilidade, a falta de empatia. A gente vê umas situações assim de pessoas que estão ali se aproveitando da situação para tentar melhorar a sua imagem e no entanto, e outras pessoas que têm credibilidade, né, que estão usando isso em favor daquele povo, né?
E aí, assim, uma questão que eu acho que é muito importante, aliás, uma coisa que eu aprendi quando eu fazia o trabalho voluntário, porque justamente numa das conversas, porque sempre quando a gente ia sair para as ações e tal, tinha muita gente que era nova, que não conhecia, então sempre tinha uma reunião, né? O pessoal estava todo reunido e o coordenador explicava como era o trabalho e ele sempre falava dessa questão. Que ele era uma pessoa que era espírita e ele falou: sempre ouvi falar que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, né? E ele falou: e eu aprendi que na prática, que na verdade isso a gente não pode levar isso muito ao pé da letra, entendeu? Você não pode fazer as coisas, mostrar por vaidade, mas você precisa mostrar o bem, porque o exemplo realmente arrasta. E uma das coisas que me marcou bastante é ele falar justamente assim, quando a gente tem bom caráter e credibilidade, isso é um patrimônio muito valioso que a gente tem. Por exemplo, se as pessoas que me conhecem, eu vou falar, olha, ajuda tal instituição, e elas confiam em mim, elas vão ajudar. Tanto é que numa das ações lá, porque hoje em dia, assim, tem muito. A gente vive um momento assim que também tem muito, muito oportunista e muito golpe, muita gente que se aproveita que não tem caráter mesmo, não tem moral e se aproveita dessas situações, né, de calamidade ou se aproveita da miséria das pessoas e infelizmente isso acaba causando uma desconfiança e prejudica realmente que as pessoas acabem ajudando, né? Porque os bons pagam pelos maus. E assim, numa das ações lá, justamente, ele sempre falava: compartilhe com os seus amigos o trabalho, porque isso vai trazer mais gente. Por quê? Porque a sua credibilidade acaba fazendo com que outras pessoas ajudem. E realmente, numa ação, uma amiga que tinha uma escola, era uma ação de Natal, que a gente estava pedindo panetone, ela fez uma campanha na escola, porque ela me conhecia, e aí a gente arrecadou da escolinha inteira, assim, então foi bem bacana. Por quê? Porque ela fez, por quê? Porque ela me conhecia, e ela sabia que aquela doação iria chegar onde tinha que chegar. Porque a gente realmente fica desconfiado, quando é uma pessoa que você não sabe, né? A gente fala: mas será? Primeira coisa que passa: mas será que realmente essa pessoa, né? Será que ela vai fazer mesmo? Será que isso não é um golpe? Então, é, credibilidade é um grande patrimônio. E se você tem visibilidade ainda, nossa, isso consegue angariar assim uma força, né? Muita mais ajuda, né? Então, eu aqui no meu canal, está começando, eu tenho o quê? 130 e poucos seguidores, faz pouco tempo que eu abri o canal. Mas se eu com o que eu estiver passando, a mensagem que eu estiver passando, eu conseguir tocar uma pessoa, isso já é uma grande coisa, porque com certeza essa pessoa vai acabar atingindo outra pessoa. E assim as coisas vão se multiplicando. E essas correntes de luz vão aumentando, né? E por isso que essas pessoas que têm perfis e canais que têm muitos e muitos e muitos seguidores, é importante que elas usem isso para divulgar e para pedir ajuda para as pessoas que estão precisando realmente, para não deixar que essas ações dos cidadãos parem, porque a gente está vendo que são eles, né? Inclusive, assim, eu estou seguindo várias pessoas que eu procuro divulgar e contribuir, porque é aquelas que eu estou vendo ter atitudes, que eu estou vendo ali a ação delas diariamente, sabe? Fazendo, tão cansadas, tão esgotadas, mas estão lá insistindo, ajudando, porque sabe que isso é muito importante, porque sabe que muitas pessoas dependem dessa ajuda, porque senão não vai chegar. Então, assim, eu acho que quem pode, né, compartilhar, assim, tem muita coisa que precisa, muitas informações que precisam ser espalhadas para que a ajuda chegue, né?
e graças a Deus, assim, esse pessoal se mobilizou e criou, inclusive, aplicativos que conectam pessoas, que conectam abrigos com voluntários, que conectam tutores com os animais que estão nos abrigos, que conectam pessoas que estão pedindo de ajuda com os socorristas. Então, assim, o pessoal está se mobilizando muito. E a gente sempre pode contribuir de alguma forma. A gente precisa continuar em oração, vibrando positivo para eles, mas a gente tem que também agir, né? Porque assim, essas pessoas que estão fazendo as coisas, botando a mão na massa, de uma certa forma, elas são a resposta às orações daquelas pessoas que tanto estão precisando e que não perderam a fé. E a ajuda está chegando, o auxílio está chegando. Mas por quê? Porque essas pessoas tiveram a atitude. Então é importante que a gente não perca a fé, que a gente saiba que esse é um momento que a gente já iria passar mesmo. Muitas coisas ainda estão para acontecer porque precisam acontecer, porque faz parte da faxina. Mas isso não quer dizer que sejam situações tranquilas, né? Até porque a gente está aqui para contribuir. Com certeza, se a gente está aqui nesse momento, a gente tem alguma missão aqui, a gente tem alguma coisa para fazer e para contribuir. É cansativo, tem horas que a gente fica esgotado, que a gente fica chateado, que a gente fica, né, de ver as situações, de ver absurdos, né, acontecendo, injustiças, é cansativo. Mas qual soldado não fica cansado numa batalha, né? Faz parte de tudo isso que a gente está vivendo, né? Que de uma certa forma como muitos dizem, é uma guerra espiritual também. E a gente veio se preparando, veio se fortalecendo para nos momentos mais críticos a gente estar forte para contribuir, para auxiliar realmente, né? Com a nossa vibração, com as nossas orações, mas também com as nossas atitudes. Então, isso que eu quero dizer assim desse texto, o mais importante é que a gente valorize a ação dessas pessoas, tanto dos que já têm, que estão usando o patrimônio deles de credibilidade e de visibilidade, né? Essas pessoas que têm que são famosas, vamos dizer assim, são muito conhecidas pelo trabalho delas, independente e interessante que agora o que eu acho mais importante é que as pessoas colocaram, né, de lado as diferenças. A gente vê que mesmo pessoas que a gente nem gosta, mas a pessoa tá ali, tá agindo. Então, assim, é o que importa, né? E em compensação, pessoas que às vezes você achava que eram excelentes pessoas, boas pessoas, não estão contribuindo, não estão colaborando. E no evento passado, eu acho que assim, tudo faz parte desse movimento, dessa faxina, para a gente chegar, né, ao desfecho mesmo que a gente quer, né, nas energias de 5D. E esse momento já está mostrando muito dessas energias, porque a gente está vendo que as pessoas não estão muito se preocupando com posicionamentos divergentes e nada, elas se uniram por um propósito. Ao contrário da outra vez passada, que houve toda uma divisão causada pelo medo, né? As pessoas começaram, eles usaram medo para afastar, para isolar as pessoas, para isolar as famílias, né? Para quem pensava diferente ser colocado de lado, ser visto como até uma ameaça, né? Então, isso está sendo, de uma certa forma, curado agora. As pessoas estão se unindo em prol do próximo, sem se preocupar se pensa igual, se não pensa igual, entendeu? O melhor da humanidade se manifestando. E é muito importante que a gente faça parte dessa corrente. Cada um pode fazer alguma coisa para contribuir. Todo mundo pode ajudar nesse momento. Eu lembro que num texto
do Vital, ele acho que ele comentou de uma frase que acho que impactou, que ele falou que estava vendo as pessoas falarem, que acho que se a dor do outro não te incomoda ou não te comove, quem precisa de tratamento é uma frase, quem precisa de tratamento é você, alguma coisa assim, que é uma frase que está circulando aí muito, que a gente vê. Só que para mim impactou mais uma outra que também tem sido mostrada muito, que é: e se fosse você? Porque aí você começa a pensar, né? Poxa, a gente começa a ver, né, o quanto a gente está numa situação muito mais cômoda, muito mais confortável, graças a Deus. Também tem uma frase que eu acho que é de uma lenda aí que fala que quem doa é que tem que agradecer, porque você está na condição de doar, então você está numa condição mais confortável, né, do que aquele que precisa da doação. Então você está numa condição privilegiada. E então que a gente use, né, essa nossa, que a gente aproveite, seja agradecido, né, por a gente estar nessa condição de estar ajudando, e que a gente realmente, então, tome atitudes para contribuir, para ajudar e não deixar essa corrente se apagar ou esmorecer, porque barulhinho tinha passar aqui, porque isso vai continuar ainda por muito tempo. E a gente precisa manter essa chama da solidariedade acesa, porque e não esquecer, né, os nossos irmãos lá que vão ainda precisar por muito tempo. Então, continuar movimentando essa corrente do bem, sempre atento às coisas que estão acontecendo, valorizando as pessoas que realmente estão ali atuando, deixando, né, que deixaram suas casas, deixaram o conforto e estão lá em situações até de risco, né, se arriscando, arriscando a saúde, arriscando a segurança, para ser realmente uma ferramenta na mão do Criador, para estar reconstruindo, de uma certa forma, a nossa humanidade, né? Tá curando essas feridas que foram abertas, né? Por pessoas inescrupulosas que estão sendo expostas agora e que realmente eu entendo que seja uma nova peneira, né? Uma nova onda de despertar que vem por aí, graças a Deus. E um movimento muito lindo. A gente está vendo histórias assim de que são verdadeiros milagres acontecendo. E isso causa uma traz, né, uma esperança, aumenta a nossa fé, né? A gente tem dado muitos saltos de fé, porque quando a gente olha assim num primeiro momento aquela situação é desesperador, é desolador, né? E no entanto a gente está vendo tantas situações, tantas pessoas criando situações incríveis, né? De todos os níveis sociais, não está tendo diferença, né? Quem tem mais, quem tem menos dá menos, quem não tem é, contribui de uma outra forma, fazendo uma divulgação ou fazendo as suas orações, as suas vibrações, criando grupos, né? De orações, grupos de meditação. Então, assim, cada um pode contribuir de alguma forma. Então, que a gente não deixe de olhar por esses nossos irmãos lá que estão precisando, porque a gente pensa: e se fosse você? E se fosse comigo? Como eu gostaria que as pessoas estivessem agindo, né, para tentar auxiliar, né, uma família que perdeu entes, que perdeu tudo, que perdeu os bens materiais, e a gente vê, inclusive, eles lá, pessoas que perderam tudo, mas que mesmo assim têm muita fé em Deus e estão gratos por terem ainda, por estarem vivos, por não terem perdido familiares, que eu vi muitos relatos de pessoas assim que perderam tudo, mas fala, eu estou aqui, eu vou trabalhar, eu vou reconstruir, né? É um povo ali muito, realmente muito forte, muito guerreiro, né?
E a gente está vendo isso até pela atitude deles, né? Pela força que eles estão demonstrando nesse momento tão difícil, né? Então é isso, que a gente também possa, de alguma forma, ser ali um pontinho de luz, um exemplo para arrastar as outras pessoas a entrarem nessa corrente do bem e se movimentarem agora para contribuir nesse momento que é muito importante. É um momento muito importante, tanto na questão física do planeta, como na questão espiritual. Né? Muitas lições estão sendo dadas. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir está aprendendo muita coisa. Só prestar atenção, porque tem muitas lições importantíssimas aí sendo mostradas para nós. Que a gente então aproveite esse momento, né, que são as lições finais, e como eu disse, os melhores alunos vão ter as melhores notas. Né? E a gente foi preparado para isso. Se a gente olhar para trás e ver tudo que a gente já passou na vida, todos os perrengues, a gente estava sendo preparado para esses momentos finais aqui, para tudo que ia, né? Que o barco está balançando, mas está balançando muito mesmo, né? E a gente tem que ter um pouquinho de fé na gente, tem que confiar no que a gente veio trabalhando, no que a gente veio aprendendo aqui, né? Confiar na nossa força, que a gente tem capacidade para enfrentar esses movimentos, para enfrentar esses momentos, que a gente está pronto, a gente já está pronto para enfrentar, porque quando a gente coloca a força, coloca a fé em movimento, a gente consegue superar muitas coisas, né? Que a gente às vezes acha que não dá conta, mas se a gente insiste, se a gente persiste, a gente percebe, a gente encontra aquela força dentro da gente, né? E hoje eu olho para trás e eu vejo tanta coisa que eu passei que eu achava, né, que eu não ia dar conta. Eu lembro até no tempo de faculdade, que eu fazia estágio e tal, e eu fui fazer estágio na área criminal, que era uma área que eu era uma das que eu mais gostava, porque tinha nas aulas, né, a gente tinha muito raciocínio lógico, aquela coisa de investigar, tipo detetive, você tinha que fazer conexões e descobrir, né, as provas e descobrir, tentar desvendar os casos, eu achava sensacional, até o dia que eu fui fazer o estágio, e aí você começa a se deparar com casos reais, né? Na prática, a teoria é outra. Então, assim, na primeira semana, gente, sinceramente, eu achei que eu não ia dar conta. Porque eu começava a ver, né? Porque aí os inquéritos, tem as fotos, tal, não sei o quê. E eu passava muito mal. Eu saía do estágio, ia para a faculdade, normalmente eu comia um lanche lá na faculdade. Eu fiquei assim uma semana que eu não conseguia jantar, não conseguia comer direito, sabe? Porque eu falava, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir. E no fim, sabe, você vai se trabalhando até que eu consegui, e assim, foi uma experiência muito importante para mim, né? Tanto como porque serviu muito, né, para eu concluir, né, o curso, obviamente, mas também como experiência de vida, né, de você descobrir uma força que você às vezes não sabia que você tinha, né, de superar e de fazer o trabalho lá que tinha que ser feito, né. E eu acho que assim, hoje eu vejo que isso fez parte, né, do que eu fui construindo para me tornar uma pessoa que foi superando obstáculos. Porque toda vez que a gente se depara com uma realidade muito diferente da nossa, você começa a olhar com mais carinho para a sua vida, com mais gratidão, né, pelas coisas que você tem. E isso vai fortalecendo a gente ao longo da jornada. E são oportunidades as quais, por mais difíceis que pareçam, todos os perrengues que a gente passou na vida, são eles que foram construindo a fortaleza, né, do nosso caráter, dos nossos valores e da nossa personalidade e da nossa espiritualidade, da nossa fé principalmente, né? Por isso que eu falo que a gente vai dar muitos saltos de fé. E justamente nesses momentos que a gente acha que a gente não vai dar conta e que a gente descobre o quanto a gente tem
de força interior, de força de caráter. E também aos que descobrem que eles não têm. Então são os testes, né, as provas pelas quais a gente vem passando e que são importantes agora nesses momentos turbulentos. Então que a gente tenha força para ser exemplo e fortalecer essas correntes que estão se formando agora e que provavelmente as coisas eu vejo como muito aceleradas e que nosso trabalho já começou. Né? A gente tem que viver, sempre se fala que a gente tem só o presente e a gente tem que viver o presente. Então, a gente não pode, muitas vezes a gente fala, fica achando que vai ter um salvador, que vai alguma coisa acontecer, que vai resolver, que vai um evento futuro vai resolver tudo. E hoje, com essa situação, a gente está vendo quem são os salvadores. A gente está aqui por algum motivo e a gente está vendo esses anjos, né? Esses heróis sem capa, mostrando o quanto o quanto o povo tem o poder e a força. Ele só precisa entender isso e colocar em prática. Então, nós somos aqueles pelos quais nós esperávamos. Nós estamos prontos. Então, arregaçem as mangas, mãos à obra, vamos aceitar com gratidão esse trabalho para o qual nós fomos preparados e arrastar cada vez mais pessoas para o caminho da luz, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço aí a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.